Eu vou embarcar aqui um convidado também que sempre está à disposição aqui do 247, um colaborador ativo aqui, principalmente na área da saúde. Na pandemia foi um dos profissionais, dos médicos fundamentais aqui na nossa orientação, no esclarecimento, no combate à desinformação, à mentira, fake news, né, e na resistência em defesa do SUS, que é o doutor Arruda Bastos, da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia. Doutor Arruda, primeiro, Feliz Natal, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, numa data tão simbólica, né? E, ao mesmo tempo, é um momento de tanta reflexão, de tanta união, né? A gente sempre se reúne com os familiares. Estar aqui com o senhor é sempre muito bom, além de ter uma boa análise, a gente também vai ter aqui momentos agradáveis com a sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Daiane? Boa tarde para você. Feliz Natal para você, para todos os 247, para todos os familiares dos nossos internautas e para sua família também. Dizer que eu considerei como um presente você ter lembrado Obrigada. do meu nome para participar desse programa nesse dia de Natal. Temos muito que falar a respeito de muitos temas, né, que afloram dia a dia, mas principalmente da área da saúde. Eu estava até fazendo, Daiane, um levantamento do que se conquistou no SUS esse ano. Não foi pouco, sabe? Falando em presente, presente de Natal, presente de fim de ano, mas esse ano, eu que sou um médico sanitarista antigo, com 47 anos de experiência, posso considerar o ano como um dos melhores anos para o Sistema Único de Saúde, apesar de todas as dificuldades, dificuldade principalmente de financiamento, dificuldade ainda de acesso, mas muitas conquistas foram conseguidas nesse ano. Claro que isso vem desde o início do governo Lula, desde a ministra Nízia Trindade. Então, eu tenho que, sempre quando falo com você, reconheço o papel da ex-ministra e a continuidade de toda a gestão em saúde com a experiência de gestão, com a experiência também de sanitarista, de infectologista do ministro Padilha. Mas eu fiz um levantamento depois do convite que você fez, tem muita coisa para nós comemorarmos aqui, sabe? Nós podemos comemorar, o Agora tem especialidades, chegando aos hospitais universitários da EBSER, chegando aos hospitais privados, hospitais filantrópicos como as Santas Casas, reduzindo de forma substancial as filas de cirurgias, de exames, de tratamentos eletivos. Uma outra coisa importante foi agora conquistada essa semana, nas últimas semanas, inclusive o presidente Lula recebeu esse certificado de eliminação de transmissão vertical do HIV, ou seja, a transmissão do vírus da mãe para o filho. Um país continental, como é o Brasil, é único no mundo, um país com o tamanho do Brasil, que tem um sistema público de saúde, conseguir esse certificado. A Organização Pan-Americana de Saúde fez um alarde grande disso aí. É pena que a imprensa não divulga essas coisas, né? Mas o certificado é importante. Isso foi fruto de um trabalho enorme para você reduzir a transmissão do HIV e, consequentemente, a AIDS. O diagnóstico precoce, os exames no pré-natal, os exames antes do parto, os tratamentos durante a gestação, o tratamento para a criança que vai nascer. Então, não tem no Brasil, eu que convivi com um grande número de crianças que nasciam com o vírus HIV e eram diagnosticadas, às vezes, meses depois do nascimento e não sabia nem que a mãe era portadora do vírus. Se nós formos continuar, a vacina brasileira do Butantan agora para a dengue, quer dizer, uma doença que quantas mortes nós tivemos, quantas epidemias, né, quantos surtos no Brasil todo, quanto sofrimento através da dengue. Agora nós temos uma vacina brasileira, em parceria do Instituto Butantan com uma farmacêutica chinesa, chegando, inclusive aqui o Ceará, a cidade de Maranguape, que é da nossa região metropolitana, vai ser uma das cidades que vai receber os primeiros lotes dessa vacina. A outra coisa, a continuidade da vacinação do HPV, que é a única vacina existente no mundo que combate o câncer de colo uterino e o câncer de pênis. Prorrogar essa vacina, que as crianças tomam entre 9 e 14 anos,
prolongar a vacina para 15 a 19 anos, para quem não foi vacinado ainda. Hospitais de cuidados paliativos, nós sabemos a grande quantidade de pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças crônicas, de câncer, estágio terminal, que não têm onde ser tratados no Brasil, e foi inaugurado pelo SUS, na Bahia, Monte Serrado, primeiro hospital nessa área de cuidados paliativos. A vacina para bronquiolite, outra vacina, os negacionistas não gostam quando a gente fala isso, né? Porque você lembrou bem, na pandemia, quando a gente falava de vacina, era um Deus nos acuda, a gente recebia mensagem nas nossas redes sociais da Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, era tudo, né? Porque a gente estava falando de vacina, né? E a vacina para bronquiolite, quantas crianças morrem de bronquiolite ao nascer, crianças em poucos meses de idade, e agora chegar a vacina, que é uma vacina extremamente cara, para gestantes a partir de 28 semanas, até os últimos dias do parto, e essa vacina protege a mãe, mas principalmente protege a criança que nasceu. Ampliação de medicamentos, nós temos medicamentos caríssimos que hoje são disponibilizados gratuitamente pelo SUS, certificado também no Brasil como livre do sarampo. Então, tem muita coisa. É pena que eu acho que falta um pouco de divulgação no próprio governo, as próprias entidades que tratam disso. Mas eu digo, sem dúvida nenhuma, do tempo que eu acompanho gestão em saúde, esse vai ficar marcado como um ano que deu um grande salto o nosso sistema único de saúde. Eu sou atualmente conselheiro nacional de saúde, estive numa reunião do Conselho Nacional de Saúde há 15 dias atrás, inclusive num seminário tratando da lei, dos 35 anos da lei 8.141, a lei que organizou o SUS, que organizou o controle social, e eu sinto isso nessas discussões, que isso não é um sentimento só meu, é um sentimento de quem lida realmente com saúde no Brasil. Bom, a doutora Arruda Bastos fez um checklist aqui para a gente dessa questão das ações do governo na saúde, né, desse processo de reconstrução e numa segunda etapa já de ação, né, de medidas que fortalecem o Sistema Único de Saúde, cria um ambiente muito forte, né? A gente viu os primeiros anos de governo o presidente Lula tomando a vacina, né? O vice-presidente, que é médico, o Geraldo Alckmin, aplicando a vacina, estimulando a fazer isso, né? Isso era um gesto muito importante, além das ações efetivas do governo nesse sentido, porque há essa coisa que o doutor Arruda falou aqui, muitos internautas no chat destacaram, né? A vacina ainda tem sido um instrumento de ataque por essa extrema-direita, para dizer que não tem que tomar vacina. E a gente assistiu algumas doenças voltando justamente por conta dessa fake news espalhada ao longo desse período. O doutor aqui também citou essa questão da vacina do HPV, né? Eu vou colocar aqui a matéria da EBC, que trata sobre esse assunto, e reforçando aquilo que disse aqui o doutor Arruda. Vamos assistir aqui a matéria. Serviço importante para você. Olha, jovens de 15 a 19 anos que ainda não tomaram a vacina contra o HPV ganharam mais 6 meses para se imunizar. A estratégia de resgate vacinal para essa faixa etária foi prorrogada até o primeiro semestre de 2026. A estimativa é alcançar cerca de 7 milhões de jovens. A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente no SUS e pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde e também nas ações externas, como vacinação nas escolas, universidades, também shoppings. O imunizante é considerado seguro e fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como de colo de útero, vulva e pênis. É muito importante. Eu fiz questão de colocar a matéria aqui para reforçar, para quem estava aqui nos assistindo, para quem tem filhos, sobrinhos, amigos, espalhe essa informação para quem não tomou ainda, ir lá e tomar. Tem 6 meses ainda para se imunizar, e é importantíssimo porque isso tem um efeito para as mulheres, para os jovens, para os homens, na fase adulta, né, que muitas vezes acabam sendo acometidos pelo câncer, justamente por conta da não prevenção, do não cuidado, como se tem uma vacina que pode prevenir, é preciso tomar.